A força do agro, o melhor do Brasil, começa no campo e aqui você tem informação e conhecimento sobre o setor que mais cresce. Em Dia de Bem-Estar e Saúde, vamos falar de berinjela. Valderson de Souza, seja sempre muito bem-vindo, sempre trazendo curiosidades, nos trazendo conhecimento. Muito obrigado, Joyce. É um prazer muito grande estar aqui, porque hoje é sexta-feira. E sexta-feira é aquele dia legal para a gente poder trocar informações. Aqui você fica sabendo de muita coisa de caráter científico, mas muita coisa também muito divertida. Então, fica com a gente. E para falar dos benefícios da berinjela, Dr. Jô Furlan, médico nutrólogo. Sempre um prazer recebê-lo, doutor. Olá, minha amiga. Hoje a gente vai falar de um dos ingredientes, para mim, mais coringas que existem na cozinha, que é na nossa alimentação, que é a berinjela, e como esse elemento pode trazer tantos benefícios para a gente. Poucos alimentos são tão nutritivos ou têm a opção de diversidade na cozinha para fazer tantas coisas maravilhosas para a gente. E para falar de uma nova variedade de berinjela, Roberto Araújo, que é especialista em cinturão verde da Agristar. Seja muito bem-vindo, Roberto. Olá, muito obrigado aí. Um prazer enorme tá com vocês aqui nesse programa, poder contribuir um pouco, né, falar um pouco mais da parte agronômica dessa cultura e dessa nova variedade, dessa nova cultivar que a gente está oferecendo aí para o mercado daqui para frente. Um legume altamente nutritivo, como já disse o doutor aqui, da mesma família do tomate, batata e pimentão. A berinjela é composta por 96% de água, pouco calórica, pode ser uma boa opção para os diabéticos. Por quê, doutor? Porque a berinjela, ela tem alguns elementos, principalmente as fibras, que ajudam no processo de absorção e na relação da glicemia, da disponibilidade da glicose no corpo. Então, isso é uma coisa muito importante. Existem vários trabalhos que sugerem que o próprio efeito antioxidante pode facilitar esse processo, mas com certeza todo alimento rico em fibras, o que é o caso da berinjela, contribui muito para o controle dessa glicemia no corpo. Agora, Valderson, foram os chineses os primeiros aí no cultivo da berinjela? Sim, Joyce, esse povo é muito danado. Não é à toa que eu lembro que quando eu fazia mestrado em cultura oriental na USP, um professor da Universidade de Taipei, ele dizia assim, não é que a China é velha, nós temos só 10 mil anos de história documentada. O Brasil tem 500, eles têm 10 mil. Então é claro que eles sabem de muita coisa. E a berinjela foi uma das coisas mais incríveis que eles cultivaram, porque graças aos chineses que eles domesticaram essa espécie tão selvagem que tinha vindo da Índia. Não é que ela é velha, é experiente, né? E nós somos bebês ainda, né? Perto dos chineses. Agora, Roberto, do plantio à colheita leva cerca de 60 dias para chegar ao prato, né? Mas com o melhoramento genético, a Agristar desenvolveu uma nova variedade, precoce e sem espinhos. Algumas espécies de berinjela têm espinho, mas não é na própria berinjela, é no caule. Onde que está esse espinho que a gente não sabe, não vê? As berinjelas, né, que já existem, né, as cultivares, as variedades que já existem no mercado, levam em torno de 80 a 90 dias depois do transplantio para começar a colher os primeiros frutos. Esse novo material, essa nova cultivar que a gente está lançando, aí ela começa com 55 a 60 dias, né? E a maior parte das berinjelas, todo mundo oferece um material de pouco espinho, né? Todo mundo fala de uma cultivar que existe pouco espinho. Esse material, essa berinjela que a gente está lançando, que o nome dela é a Inova, ela é 100% ausente de espinho e é zero espinho. Então, 60 dias é a nova cultivar. Agora, doutor, vitaminas A, B e C contém aí na berinjela. Quais os benefícios para a nossa saúde dessas vitaminas? A gente tem também a vitamina K, né, que está muito relacionada ao processo de coagulação. Vitamina A está muito ligada ao processo de visão. A vitamina B, desde a estruturação dos processos cerebrais.
até uma parte importante na formação das nossas células vermelhas. A vitamina C é muito importante, da parte imunológica à cicatrização de tecidos. Eu há pouco estava conversando com um paciente no consultório, falando exatamente de como a vitamina C é fundamental para que a gente opere bem, para que o nosso sistema imunológico responda adequadamente. Quando a gente pensa nos nutrientes, macronutrientes e micronutrientes, a gente sempre tem que pensar em que são elementos que funcionam em vários locais. Então, uma pequena deficiência pode gerar um grande problema. Eu costumo brincar com meu paciente na nutrologia, a gente faz muito a questão do mecânico, né? Que o carro, sabe quando a gente chega com um carro com barulho, que está fazendo aquele barulho assim, que às vezes o cara chega a dar um apertãozinho e é suficiente porque a gente achava que era um problema no motor, mas era alguma coisa que estava folgada, que não estava acoplada corretamente, ou que não estava com a pressão, com o torque correto. A nutrologia tem muito disso. Então, a gente precisa sempre lembrar que a melhor nutrição, a mais natural possível, a mais equilibrada possível. Eu estava há pouco discutindo de novo com o paciente. Porque eu quero repor isso. Olha, a gente mexe pouco no sistema que já funciona. A gente estimula, a gente quer que ele pegue meio no tranco, muitas vezes, se ele não está funcionando adequadamente. E a berinjela tem, assim, uma pluralidade de benefícios muito grande. Agora, Walderson, tem alguns alimentos que a gente consome tudo, mas a berinjela dizem que as flores, as folhas não se consomem, pode ser por causa até da perigoso. espécie dela, Joyce. A berinjela, ela é uma solanácea, quer dizer, Solanum elogena. Então, é uma planta que produz uma substância que é como se fosse um defensivo contra insetos, tal. E se a gente come as folhas ou as flores, isso daí numa quantidade razoável que o ser humano precisa, isso não é muito bom para a saúde, não. Então tem que ir com muito cuidado. Tanto é que alguns países até criaram um certo preconceito com a berinjela, por isso que ela existe há tanto tempo, mas ela só foi aceita mesmo, pelo menos aqui no mundo ocidental, a partir do século XIX. Então, ela tem esse problema. A gente tem que tomar muito cuidado. É um fruto muito bonito, muito rico, muito estimulante, mas o fruto, folhas e flores, cuidado. Agora, Roberto, essa nova variedade, ela é híbrida, né? Então, ela é colhida com 25 a 30 dias de antecedência. Você pode falar alguma coisa sobre polinização assistida na berinjela? Evaristo de Miranda, um colunista nosso aqui, agrônomo também, ex-Embrapa, está questionando esse ponto. Ela não precisa de polinização, de ajuda, né? Vamos falar, do produtor ter que fazer algo para aumentar a polinização dela. Então, ela pode ser cultivada em campo aberto, que é onde predomina a maior parte das áreas, né, de produção. E existem alguns produtores que tem uma estufa, que tem um cultivo protegido, né, um ambiente protegido, que resolve ter uma parcela dessa área dele com berinjela e consegue produzir também tão bem quanto, algumas vezes com qualidade de fruta até melhor, porque não vai estar exposta, né, a sol, a chuva, dentro de um ambiente protegido também. E você está numa estufa, já tem essa questão, tem essa vantagem, né? Agora, doutor, sais minerais como zinco, cálcio, magnésio, potássio, fibras, o senhor já falou aqui, ferro, tudo isso tem na berinjela, né? E são elementos importantes para a nossa saúde. Você imagina, vamos pensar, cálcio, toda a estrutura óssea, vamos pensar o magnésio, de regulação da pressão, a atividade cerebral, vamos pensar no ferro, né, tão fundamental para as nossas hemácias, para as nossas trocas gasosas. Então, é muito engraçado, quando eu recebi o convite de vocês, a berinjela talvez seja um dos alimentos que a gente tenha mais formas de trabalhar, né? Eu sou suspeito, né? Domingo minha esposa falou assim, eu quero fazer uma berinjela milanesa. Aí já se programou para sábado que vem fazer lenha de berinjela. E ela fez o patê de berinjela. E aí então assim, aí você faz a berinjela assada com carne moída, com soja. Então assim, poucos alimentos podem ser tão ecléticos, atendendo aos paladares
né, mais variados, como a berinjela. Então, é uma coisa que o custo, é um elemento, né, que o custo-benefício é excelente, né, você tem que aprender a escolher bem, né, mas isso, infelizmente, a gente tem muito pouca valorização da berinjela no nosso padrão, na nossa dieta atual. Então, uma coisa que eu sempre convido as pessoas, pense como você pode ingerir mais berinjela, pense como você pode trazê-la na sua alimentação com mais regularidade, 2 vezes por semana, você pode fazer ela... Não, gente, eu sou suspeito, vocês sabem que eu adoro cozinha, eu vou começar a dar receita aqui. Nós ainda vamos falar e talvez a gente vai entender o porquê que a berinjela ainda é pouco consumida. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Olha só, dica importante para você que sofre com dores crônicas no corpo, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação ou desgaste nas articulações. Provavelmente está cansado de sentir dores. Quer aproveitar melhor a vida sem dores? Preste atenção neste recado. Eu tenho uma vida muito corrida. Do cinema para o teatro, dos shows para os estúdios. Algum tempo atrás comecei a me sentir muito cansada. Primeiro achei que era só um mal-estar. Depois vieram dores nas costas, nos braços, nas pernas. Eu estava assistindo televisão e um comercial me chamou a atenção. Era sobre um produto 100% natural. Passei a tomar o Ora Pronobis da Vitae Gold antes das refeições. Logo nos primeiros dias eu senti diferença. Aquele peso nas pernas, nos braços, foi aliviando totalmente. Hoje a minha concentração e energia aumentaram 100%. Viram só? E não é só a Lucinha. Tem telespectadores nossos, Renata, que mandam mensagens relatando melhora já nos primeiros dias. E você aí, quer ter esse auxílio poderoso contra as dores no corpo? Você precisa conhecer o Ora Pronobis da Vitae Gold. Seja muito bem-vinda, Renata. Obrigada, Joyce. É isso mesmo. Além de combater as dores no corpo, o Ora Pronobis auxilia no combate à diabetes, pressão alta, colesterol. E além de tudo, o Ora Pronobis da Vitae Gold é aprovado pela Anvisa. Ele é super concentrado na fórmula de cápsulas para realmente facilitar a sua vida. E a gente tem uma super promoção hoje. Opa, isso é bom. Promoção boa, 0800 101 1800. Pode ligar e dizer que você está assistindo a Força do Agro. Você vai adquirir o legítimo Ora Pronobis com 70% de desconto, que já é um descontão. Mas a gente vai te presentear com o colágeno tipo 2, que vai potencializar o efeito do Ora Pronobis nas suas articulações. Então, realmente é a combinação perfeita para viver finalmente sem dores. Ligue 0800 101 1800. Ora Pronobis da Vitae Gold vai livrar realmente você das dores. Ligue agora. Heloísa, quando vem para a escola, é uma alegria. Quando a criança ela resplandece nela esse desejo de ir longe no estudo, é porque o apoio pedagógico da escola é muito bom. Hoje eu sonho e sei que pode virar realidade. A Escola Professora Olindina Roriz Dantas é um projeto criado pela Agrodan, a maior produtora e exportadora de mangas do Brasil. Doce e sem fiapos, muito valorizada na Europa, está na hora de o brasileiro conhecer essa delícia. Kate, a manga para comer de colher. Da Agrodan para você, qualidade e sabor inigualáveis. Compre Kate, a manga para comer de colher e ajude uma criança. É o Agro transformando vidas. Siga o nosso perfil no Instagram, aforçadoagro.1. Valderson, agora os países que mais produzem, né? China, Índia, Egito, Turquia, Irã. O Oriente Médio e o Oriente Distante, Joyce. Talvez seja um dos únicos alimentos realmente importantes, vitais, necessários para a vida humana, que é uma contribuição que vem do Oriente para o Ocidente. Você já deve ter adotado que muitas vezes nós falamos aqui de determinadas espécies, elas são dos Andes, da América do Sul, da América Central. Eu até disse num desses programas, que sorte que a Europa teve com a descoberta da América, porque se não descobrisse a América, a Europa ia passar muita fome. Agora, a berinjela é um caso contrário. São principalmente os árabes que foram os responsáveis para trazer esse fruto do Oriente e colocá-lo na mesa ocidental. E até de uma forma muito boa, porque eles tiveram tempo de elaborar várias receitas, descobrir várias maneiras e de tornar essa berinjela tão discutível, porque tem gente que ama e tem gente que odeia. Tem gosto para tudo, né? Agora, Roberto, precoce sem espinhos, quais as outras diferenças em comparação à berinjela tradicional? Então, Joyce,
É interessante isso que o Dr. Jô falou, da desvalorização que esse fruto, né, da berinjela ainda existe aqui no Brasil. É uma das coisas que a gente que trabalha com desenvolvimento, né, de novas culturas, a gente está convivendo sempre com os melhoristas, são aquelas pessoas que realmente fazem os cruzamentos genéticos. E um dos principais objetivos, que também, assim, dentro da cadeia, né, é fazer com que esse fruto consiga chegar até uma banca de um supermercado, um fruto mais bonito, um fruto mais firme, que ele tenha uma boa pós-colheita, que aguenta aquelas etapas, desde do ponto que o produtor colhe, ele bota aí dentro de uma caixa, ele acaba colocando aí num transporte, num caminhão, tem produtores que têm caminhão refrigerado, não é muito comum para esse perfil de produtores, né? Até chegar numa Ceasa e de uma Ceasa aí parar num sacolão, numa feira e no supermercado. Esse fruto, muitas vezes, se não aguentar essas etapas, vai chegar lá numa banca, né, de um supermercado que não vai conseguir atrair ninguém, não vai conseguir atrair uma dona de casa, o consumidor final. A pessoa até tem uma vontade de levar uma berinjela para casa e acaba desistindo, porque muitas vezes compara o custo daquele fruto, né, com as outras coisas, e fala, a berinjela não está barato, mas está muito feia, então não compensa eu levar, e acabou optando por outra coisa. Então, isso daí a gente visa todo esse lado também. A gente tenta trazer um produto que agregue ali na vida do produtor rural, que traz uma garantia de sucesso, né, da safra, da colheita dele, mas também que traga esse diferencial de tanto de efeito visual, aquele fruto brilhante, aquele fruto que mantém a berinjela tradicional, ela tem que ser a berinjela negra, né, a berinjela preta, mas com brilho. E o cálice dela, aquele cálice verde. Quanto mais verde, com mais tempo durar, vai atrair o consumidor até no ponto, né, de comercialização, o ponto final ali de comercialização. Então, esse material a gente conseguiu trazer toda aquela parte agronômica que é importante para o produtor, a precocidade, colher frutos, começar colheitas 25, 30 dias antes, é muita diferença. Um produtor que já investiu 60%, 70% do custo que aquela planta leva, ele já começa a ter um retorno daquele investimento. E também fazer aquela diferença lá no ponto de venda, muitas vezes consegue agregar um valor melhor também. Existem supermercados que prezam por colocar fruto, não só por preço, né, pensar em preço, fazer promoção de preço, mas trabalhar principalmente a qualidade. E a gente conseguiu juntar todas essas diferenças, né, todo esse diferencial nesse produto, nessa berinjela. O visual é tudo. Falávamos aqui há pouco, né? Que a gente Com come certeza, com os olhos. Com certeza, Joyce. Se não tem um visual bonito, ninguém leva para casa. Agora, Walderson, nós já falamos aqui que os chineses, né, foram os primeiros a cultivar a berinjela. Tem historiadores aí que dizem que teve origem na Índia, lá há cerca de 4.000 anos, chegou à Europa no século 16 pelos árabes. E é um prato muito comum no cardápio árabe, né? Com certeza. Foram os árabes que, de uma certa maneira, divulgaram a berinjela no mundo inteiro, porque eles davam o nome de badinjana. Então, por isso que virou berinjela. E mesmo que seja aubergine, eggplant e tal, mas é berinjela. E todo mundo gosta, porque no Oriente tem uma tradição que a berinjela afasta o mal-olhado e afasta as energias negativas. Tanto é que no meio de agosto, Joyce, é muito comum, eles fazem uma tradição, isso na China, no Japão, em determinadas outras partes ali da Eurásia, que eles colocam um pepino e uma berinjela. E é uma época de celebração dos mortos, dos antepassados. Então eles colocam vários palitos, tanto nesse pepino como da berinjela, para começar a rezar pelos antepassados. Então, eles dizem que eles vão vir rápido com o pepino, que simboliza o cavalo, mas eles vão voltar muito lentamente através da berinjela, que simboliza a vaca. Então, são dois elementos muito sagrados para a cultura do Oriente e que, de uma certa forma, representam o quê? A vida humana.
que nós, de uma certa forma, somos bem ansiosos, a gente quer resolver tudo imediatamente, mas nós temos que ter a paciência de uma vaca para poder conquistar tudo aquilo que a gente deseja. E a berinjela ensina isso para nós. Doutor, agora tem propriedades anticancerígenas, antivirais, antimicrobianas, combate o colesterol ruim. Se combate o colesterol ruim, é bom para o coração? Então, quando a gente está falando desses efeitos antioxidantes, né, da possibilidade desse efeito anticarcinogênico, da nausonina, das anticianinas. Por quê? Das antocianinas, desculpa. A gente está falando exatamente de como o nosso corpo, no processo de metabolização das coisas, muitas vezes gera resultados, elementos ou desse processo metabólico que tem que ser eliminados do corpo. Esses antioxidantes têm esse efeito. Se a gente pensar, o que é uma célula cancerosa? É uma neoplasia, né? É uma célula nova, doente, né? Eu tenho um grande especialista em oncologia que ele costuma dizer que o impressionante é por que todos nós não temos câncer, porque com trilhões e trilhões de células que são formadas no nosso corpo no decorrer de uma existência, né, a gente teria muito mais risco. Então, a gente tem que sempre pensar que quanto menos a gente atrapalha o nosso corpo funcionar, melhor. Por isso, a nutrição, né, uma alimentação equilibrada é tão fundamental. Por isso, combater, né, essa ação antioxidante dessas substâncias é tão relevante. Então, a gente está falando de um espectro de possibilidades geradas por um fruto que foge normalmente da regra. Dificilmente você vai conseguir um fruto que tenha tantas possibilidades nutricionais preventivas quanto a berinjela. Nós só estamos trazendo boas notícias sobre a berinjela, mas até difícil acreditar, né? Que teve uma difícil aceitação na Itália, porque havia uma crença lá que o consumo podia deixar a pessoa louca. São aquelas informações que a gente precisa desmistificar do agro, né? Como teve a fase do ovo, do frango, da salsicha, café. A berinjela também teve a fase dela. Eu acho que fake news, Joyce, acontece desde que o ser humano apareceu. Acho que quando Adão e Eva apareceram no paraíso já tinha fake news, lá que a cobrinha ficava falando para eles. Então, é claro que os italianos ficavam com muito medo, porque havia todo um preconceito. Era um fruto negro, escuro, preto, estranho, com um sabor. Normalmente, fruta, a gente se alimenta dela crua, né? Agora, ali não. Se você comia crua, te dava uma certa indisposição. Mas os italianos, principalmente do sul, desenvolveram receitas maravilhosas com a berinjela. E ela só foi aceita aqui no Brasil no século XIX, também por força dessa colonização italiana, principalmente aqui no sudoeste, São Paulo para baixo, né? Santa Catarina, Rio Grande do Sul e tal. Por quê? Porque os italianos perceberam que era fácil de cultivar, era muito produtor, né? Você não precisava de grandes coisas, como o próprio senhor Roberto disse, você com uma estrutura pequena, você produz bastante, e isso daí acabou entrando no nosso cardápio, ainda com certo medo, porque tem muita gente que ainda acredita que deixa a pessoa maluca. Doutor, um dos benefícios também quando a gente consome a berinjela, ela é boa para a pele fica mais radiante. A biotina, né, faz parte do complexo B, é o nosso B7. A biotina é um ingrediente comum. O paciente, às vezes, eu dando curso, dando aula, fala, tem alguma alteração não é o caso de cabelo, tá? Mas é o caso de unhas fracas, uma queda, o cabelo mais fraco, né? A mulher normalmente chega, ai, doutor Jô, eu tô ficando careca. Não, filha, careca sou eu, né? Então, vamos cuidar de você. Aí você estava falando de uma coisa importante, né? Minha mãe a vida inteira jurou que manga com leite matava. Então, a gente lá na roça, lá no interior do Paraná, eu sou paranaense, então sempre foi uma briga com a minha mãe por causa da história de a gente chegar do pé de manga e ia tomar leite. Não pode tomar leite, que mata. Então, a gente está falando de crenças e culturas que vão sendo estabelecidas e como a gente pode estar mudando isso, né? Você imagina, a gente está falando de pele, berinjela e pele, né? Olha a referência da expansão do padrão nutricional desse fruto, né? É alguma coisa que chama muito a atenção para mim. Nós vamos ao rápido intervalo e já voltamos. É daquele banco. Peraí, a proposta parece boa. Ah, é?
Então pergunta para ela se você pode participar das decisões do banco. Moça. E pergunta se o lucro do banco retorna para você no final do ano. E pergunta também se no banco o seu contato é direto com o gerente. Só um minutinho. Coopera, né, Mário Jorge? A Cocred tem tudo que um banco tem, mas com taxas mais justas e uma forma mais sustentável de atuar. Mais um que tem conta na Cocred. Você está preocupado com os rumos da economia brasileira? Está de olho na rentabilidade de sua carteira e está pensando se sua poupança em reais amanhã terá o mesmo valor? Então está na hora de diversificar os seus investimentos e começar a investir diretamente no mercado dos Estados Unidos, no mercado imobiliário americano. E você pode fazer isso de uma forma prática, fácil e segura, através da construindoemdólares.com, uma empresa sediada na Flórida e que assessora brasileiros que querem investir no mercado imobiliário do estado que mais cresce nos Estados Unidos. Um investimento de curto prazo com uma expectativa de retorno de 20% e apenas um ano. Então está na hora de você garantir o seu futuro promissor e em dólares, acessando a construindoemdólares.com. Dê uma olhada lá. E pegando esse gancho, Walderson, né, das crenças, depois do século XX, ela acabou ganhando fama de planta que cura, né? Um consumo associado ao controle de diabetes, do colesterol. A famosa água de berinjela, né, Joyce? Que é uma receita que tomou conta uma determinada época de você picar a berinjela, deixar num copo com água, deixar de uma noite, né? E no dia seguinte você tomar aquela água aos poucos, que pode controlar uma série de coisas. O Dr. Jô pode falar disso muito melhor do que eu. Mas ela ficou famosa por ser uma planta que cura, por ser uma planta que de uma certa maneira emagrece e que a gente está vendo tantos benefícios, ela só pode fazer bem. Então, se você ainda não come berinjela, é por puro preconceito. Então, está na hora de você rever seus conceitos, ver que tem outras possibilidades de você se alimentar melhor. E o que é mais importante, com essa alimentação diferenciada, só você vai sair ganhando. Com o quê? Com uma boa saúde. Doutor, a água de berinjela é saudável mesmo? Eu acho que o mais importante é o fruto, é a berinjela em si, né? Eu não conheço pesquisas que tenham essa referência, mas a gente jamais esquece também do que a gente chama de efeito placebo, né? Se a pessoa está tomando água, a água sempre é muito saudável. Eu realmente desconheço a dispersão, a capacidade de dispersão desses elementos fundamentais da berinjela na água. Fica uma promessa para vocês que eu vou dar uma pesquisada nisso. Mas minha mãe tomou muito água de berinjela e me ensinou, porque mãe de médico pratica medicina ilegal o tempo todo. Filho, lembra de passar água com berinjela para o seu paciente, para hipertensão, para o diabetes. Ela era hipertensa e diabetes. Mas imagina uma pessoa que pratica medicina ilegal e é mãe de médico. É impressionante. E quem nunca teve uma jarra de água com berinjela na geladeira para emagrecer? Pois é. Aí vai vem emagrecer, o outro já é outra lado da questão. história. Aí vem o outro lado da história. Agora, Roberto, com toda essa tecnologia, esse aprimoramento que a gente consegue por meio da pesquisa, oferecer para o produtor rural, quanto mais ele produz em menos tempo, é menos risco de pragas, de doenças e o consumidor também ganha, porque é mais produto que chega ao supermercado, pode estar caro, mas ainda é um preço melhor, né? Isso. Todas essas diferenças, começando pelo ciclo, né? Se ela começa a colher antes e toda cultura, né, uma planta que tem um período de colheita, né, igual uma berinjela, um tomate, um pimentão, são plantas assim normal que os produtores ficam 2 meses, 3 meses, dependendo da região, da época do ano, em período de colheita, né? Então, assim, toda planta que consegue antecipar o início da colheita e aquela concentração que essas plantas geralmente ela tem um período que é a força de produção dela. E se ela consegue iniciar a colheita
antecipada e consegue atingir, né, esse ponto da força de produção o quanto antes, é muito mais garantia para o produtor, vamos falar, aqueles 15, 20 quilos por planta que ele ia colher vamos falar, em 8 meses, ele colheu em 6 meses, é uma garantia muito mais rápida, né, de retorno, e aquela planta com 6 meses, o custo dela é um custo abaixo daquela planta que está com 8 e 10 meses, né? Então ele gastou muito menos tempo de mão de obra, de irrigação, de adubação, de tudo que toma tempo dele ali no dia a dia, que ele se dedica ali para cuidar daquela planta. Com 6 meses, ele gastou muito menos do que uma planta mais velha. Então tudo isso daí acaba sendo interessante para o produtor. Se ele fizer uma conta que ele gasta, faz de conta, né? Eu gasto X para produzir 1 quilo de berinjela. Se ele conseguir trazer isso 2 meses menos, ele vai falar, eu estou reduzindo meu custo de produção por quilo, tá ficando mais barato, e além disso, eu estou conseguindo entregar um produto de uma qualidade muito melhor para o mercado. Eu acredito que em médio prazo de tempo aí a gente vai conseguir valorizar um pouco mais essa cultura, né? Até o consumo final. E essa aí é a dica para escolher a berinjela, aquela de casca lisa e brilhante. Se você tiver alguma pergunta ao Dr. Jô, ao Roberto, ao Valder, você manda para a gente, grava com o celular na horizontal. O WhatsApp para mandar o vídeo para a gente é o DDD 11 94233 2454. Dr. Jô, mais uma vez, muito obrigada. Volte sempre. Obrigado, minha amiga. A gente acabou não falando, mas assim, a berinjela, a gente tem que lembrar que hoje eu sou um grande defensor da dieta low carb e a farinha de berinjela é um ingrediente essencial, sim, fantástico para substituir a farinha branca muitas vezes. Então, fica aí a nossa reverência à berinjela e obrigado, minha amiga Joyce, meu amigo Valderson, nosso amigo Roberto. Sempre bom aprender com vocês, ouvir vocês, é um prazer estar aqui. Então, incluir a farinha de berinjela. Roberto, obrigada pela sua participação aqui, pelas informações. Obrigado a vocês também, foi um prazer estar com o Dr. Jô, com o Valderson, com você, Joyce. Espero poder ter somado um pouquinho mais, né, com esse programa, e fico feliz e orgulhoso aí de estar do lado junto com vocês no dia de hoje. Um abraço a todos aí. E Valderson, mais uma semana encerrada com conhecimento, informação, semana de sucesso. É isso aí, Joyce. Só para encerrar mesmo, uma coisa que eu não falei. Berinjela dá sorte, traz abundância. Então, tem todos esses benefícios científicos, mas sob o ponto de vista do outro lado de lá, olha, a berinjela é um sucesso. Dinheiro à vista. Opa! E agradecemos a você que nos acompanha diariamente. Siga o nosso perfil no Instagram, aforçadoagro.1. E venha com a gente fazer do agro e ser campeão brasileiro uma paixão nacional. Um excelente final de semana para você.